chamei para a gente falar sobre amar os nossos inimigos foi porque o Zé deu essa missão para a gente bater um papo hoje. Na verdade, não é nenhuma palestra, não, a gente vai fazer um bate-papo à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. E ontem à noite eu estava lendo um texto que me deu vontade de botar ele para o mundo inteiro ouvir. E você é minha companheira de muitas coisas na vida, então a gente conhece um pouquinho a história uma da outra, né? Sim. E eu gostaria de fazer a leitura do Evangelho. Quem quiser me acompanhar, quem quiser, você que está em casa e quer nos acompanhar, abra lá seu Evangelho no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos. No item, a Alexandra, você falou que queria começar pelo 1. Vamos fazer a coisa direitinho, você começa por aí. E eu, quando chegar no item que eu quero discutir, a gente discute, pode ser? Pode, tá ótimo. Bom, nós vamos fazer hoje a reflexão do item 3, né? Aí eu pedi para que a gente lesse o item 1 e 2, só para a gente entrar no contexto, certo? O capítulo 12, Amai os vossos inimigos, nós vamos aqui pagar o mal com o bem. E eu gosto muito das passagens do Sermão do Monte, né? E esse item 1, ele é uma das falas de Jesus no sermão, quando ele diz: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás os teus inimigos. Aí eu adoro que ele fala, mas eu vos digo. Então, esquece que você sabia, né? Vamos melhorar, vamos evoluir. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Simplesinho, né, Janaína? Simplesinho. Desse modo vos tornareis filhos de vosso Pai que está no céu, porque ele faz o sol se levantar para bons e maus e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis disso? Os publicanos também não fazem o mesmo? E saudardes apenas os vossos irmãos. Que fazeis com isso a mais que os outros? Os ímpios também não fazem? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que aquela dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Esse texto está em Mateus, versículo 20 e de 43 a 47. E aí o item 2, ainda, de Lucas, né? Se não amar, se não aqueles que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida também amam aquelas que as amam. Então, eu vou parar por aqui, mas a gente inicia, né, com essa reflexão que é para a gente amar aqueles que tratam bem, cuidar daqueles que nos são menores, né? Que vantagem que nós temos? Jesus pede, então, além disso, né, que amemos os nossos inimigos. E na noite de hoje a gente vai ter essa conversa e vamos tentar entender como é que é esse amar os nossos inimigos, né, Joana? Se a gente vai levar para casa, se a gente vai se abraçar com ele, como é que nós vamos fazer para amar os inimigos? O que Jesus está pedindo aqui? Então, você pode seguir aqui. Você já fez o curso de família? Fiz. Você fez o curso de família? Fez, né? Então, antes de você, já devolvo para você, só para contar um casozinho. Lá, quando eu fiz o curso de família com os meus amigos, uma coisa ficou tão marcada por mim que eu nem voltei lá no livro, não. Eu lembro. E olha que já fazem uns 8, 10 anos que a gente terminou o curso. E isso me leva bem nesse amar os vossos inimigos. Onde está o seu principal inimigo, Alexandra? Assim, está na sua casa. Seu principal inimigo é o seu marido, são suas filhas, são seus pais, são seus irmãos. Mas espera lá, o Chico não disse que nós nascemos na casa que a gente precisava, na família que a gente precisava. Lembra que o Chico disse? Sim. Então, isso não é à toa. A gente nasceu lá por quê? Porque nós contraímos dívidas com essas pessoas que estão seguindo bem coladinho com a gente. E nós estamos bem pertinho, coladinho, até siamesa, se for o caso, vai voltar siamês. Para que a gente consiga saldar esses débitos do pretérito. Então, por isso a gente volta naquela família, com aquelas circunstâncias, com aquelas condições. Por isso você tem seu irmão, que é problema. E aí, lá no livro de família, pegou e falou, sabe o seu marido problema? A culpa é sua. Sabe a sua esposa problema?
Aquela esposa que te trai, é porque você fez isso com ela no passado. Aquela pessoa que tem um problema, é porque você. Então, assim, antes de eu reclamar do meu companheiro que está próximo, eu tenho que me reconciliar com ele, eu tenho que ajudá-lo a passar por tudo aquilo. Porque o nosso ego, o nosso egoísmo diz assim, eu não perdoo. Se fizer tal coisa, eu não perdoo. Mas a gente tem que saber que ele não é, o amor da minha vida. O meu filho, não é assim, é o meu filho lindo, é o amor da minha vida. Para eu aprender a amar, que a única missão do homem na face da terra é uma só, aprender a amar. E Deus disse, não vai ficar pedra sobre pedra, vai? De jeito nenhum. Não fica. Então, como que não fica pedra sobre pedra? Se eu e você, Ale, tivermos um problema, a gente vai ter, a vida vai colocar a gente juntas tantas e tantas vezes, quantas forem necessárias para que a gente aprenda a ter esse sentimento que eu tenho por você e que você tem por mim, aquele carinho natural de pensar no outro, Ale, aí, sabe, essa sensação boa, esse carinho. Porque verdadeiramente perdoar uma pessoa que nos fez mal é muito difícil. Você olhar nos olhos da pessoa. Quando você vê, Janaína, mas você merece. Você tem, a culpa é sua. Aí o orgulho vai lá na frente. Eu não. Eu sou boa, não merecia de maneira nenhuma, né? Mas esses são os melhores instrumentos. A gente consegue compreender, porque quanto mais afiado esse instrumento, é o que mais nos lapida. Uma vez eu estava fazendo um tratamento na casa, e claro, a gente tem, a vida nos traz os nossos desafetos. E aí uma mensagem veio para mim, Janaína, seguinte, ou você reconcilia agora enquanto estão a caminho, na próxima encarnação, de repente, vocês nascem gêmeos. Olha que beleza. Olha que coisa boa. Né? Então, aí a gente começa com aquele bendito do exercício do perdão, que é um tema para outra palestra, que é o dia a dia. Você orar para aquela pessoa, você não é você, eu chegar, me perdoa, desculpa aí, foi mal. Não, não é isso. É você perdoar no seu coração. A pessoa nem precisa saber que você perdoou ela. Desde que você envolva com amor, tem várias técnicas, se você quiser saber, procura a doutrina espírita, vamos ler as obras, que você vai descobrir como fazer isso, né? Pra gente amar. Agora eu vou deixar você voltar no seu texto, que o meu já está prontinho aqui na tela. Você ia falando alguma coisa, eu cortei. Não, eu disse assim que eu pararia ali, né, naquele item 2, e você pode iniciar o 3, que a gente vai fazer reflexão em cima dele, tá? Quero só mais aquela introduçãozinha para a gente saber de onde que o evangelho começou aqui o capítulo. Pode seguir. Tá bom. Então, se você está em casa e está com a gente, abre aí o seu Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3. Ele diz assim, se o amor ao próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. Porquanto, a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o orgulho e o egoísmo. Lembra que a gente estava falando sobre isso agora? Então, entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar nesse passo. Não pretendeu Jesus, falando, que cada um de nós tem para com seu inimigo a ternura que dispensa um irmão ou um amigo. A ternura pressupõe uma palavrinha básica, confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que essa lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam das mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir, em estar com o inimigo, um prazer igual ao que sente na companhia do amigo. Até parece que a gente fala assim que o meu santo não bate, né? Eu não consigo me sentir bem perto daquela pessoa. Então, eu estou aqui para quê? Para trabalhar isso. Por que você está aqui? A gente fala que o santo não bate, né? Imagina que o meu santo e o santo da pessoa vão ser inimigos, né? Quem não bate somos nós mesmos, né? O santo faz o possível. As nossas almas se reúna. Às vezes a gente nunca viu a pessoa, mas a gente não simpatiza. Mas o que Deus fala? Convive. E aí o lembro divino. É a mesma coisa com a casa, com a doutrina espírita. Volte
quantas vezes forem necessárias, até você estar como eu, com saudade daqueles banquinhos de madeira, daquelas colunas desenhadas, daquela sala do passe, daquele ambiente que quando você chega, você quase que diz, cheguei em casa, que é a nossa casa de mãe Zeferina, né? Então, assim, amar o inimigo pressupõe de nós, de mim, de você, uma entrega, uma decisão e não gerar mais dívidas. Porque quando eu antipatizo naturalmente uma pessoa, ok, se for só aquela antipatia, tudo bem. Mas o detalhe, Alexandra, é que eu começo a construir coisas negativas. Eu vou até pular um pouquinho aqui para o item 4, porque senão a gente vai perder, a gente não vai dar conta de ler tudo. A gente pede para que todo mundo fique. Nós não conseguimos, naturalmente, olhar para uma pessoa que nos fez mal e ter carinho por ela. Acontece no nosso ambiente de trabalho, acontece na nossa família, nas nossas relações de amizade. Numa hora está tudo bem, ou numa hora a pessoa faz alguma coisa para te ferir. Por que a pessoa faz para te ferir? Aí é o primeiro passo que a gente tem que perguntar. Por que uma pessoa fere a outra, Alexandra? Na sua vida, o que você tem visto nessa sua experiência? Eu tenho visto muito que a pessoa dá aquilo que ela tem. Se ela sentiu falta de alguma coisa lá atrás, e você tem aquilo, ou você apresenta uma naturalidade, ela começa a te invejar. E a inveja é a primeira porta para você, para mim, gerarmos uma pequena obsessão em torno do nosso amigo. Olha, por que a Alexandra tem uma voz tão doce, ela tem uma suavidade tão grande? Olha a Lídia. Gente, vocês já viram tanto que a palestra da Lídia é linda, aquela coisa calma, ela é sutil, ela fala com você, ela pode te dar uma dura, mas assim, com aquele sorriso. Quem não conhece a Lídia tem que visitar ela. Ela te dá ela fala com você, Janaína, assim, assim. A professora Rosilene, são pessoas que às vezes elas vão falar com você numa tranquilidade, ela tá te dando uma bronca, mas assim, em suavidade. Não é minha personalidade. Eu acho lindo, eu as amo por isso, por essa capacidade que elas têm. Mas e se eu tivesse inveja? Ai, porque ela está se achando melhor do que eu. A partir disso, eu começo a gerar um círculo vicioso, uma relação de... porque tudo na vida é energia. Eu me ligo a ela e ali eu começo a alimentar. O meu ego passa a querer observar. Eu vou sempre observar, olha, porque ela está fazendo isso, ela está querendo aparecer. Olha, ela está fazendo assim. E sem a pessoa saber, sem nem eu mesmo me perceber, eu já estou gerando um pequeno rancor. Eu vou pouco a pouco mudando a minha atitude. E aí, se a pessoa inadvertidamente faz alguma coisa que eu acho que foi para me machucar, olha a confusão que eu estou causando a partir de um nada. Esse início do nada sempre vem, desculpa, esse início do nada sempre vem de um sentimento baixo, né? De um sentimento de vibração baixa. Vem de uma inveja, vem de um ciúme, vem porque o outro chama atenção e meu complexo de inferioridade, né? Levantar a anteninha. Então, assim, que começa a incomodar. Se eu tivesse numa vibração boa, se eu tivesse com bons pensamentos, se eu não tivesse com esse problema de querer me colocar à frente, né, de querer ter vantagem em relação a você, não iniciaria esse sentimento, né? A gente vê que todos os sentimentos, todas as situações ruins e difíceis, elas acabam vindo de mentes despreparadas, né, Janaína? De mentes desavisadas. Das nossas depressões, daquilo que nos falta. Né? Se a gente está sofrendo por um determinado detalhe, a gente tem que aprender a deixar as coisas irem, a gente tem que aprender a perdoar. E aí, lá no Evangelho diz, ora e vigia. Orai e vigiai. Orai pelos vossos inimigos, por aqueles que te fizeram mal. Hoje eu sou muito feliz porque eu tenho uma determinada amiga minha que hoje basicamente ela me odeia, ela não gosta de mim. Porque eu não agi conforme ela queria, só que eu amo ela. Será que uns 10 anos atrás, Alexandre, eu seria capaz de dizer a fulana me odeia, mas tem problema não, eu amo ela do mesmo jeito. Será que a gente teria essa maturidade? Fulana está chateada comigo. Tá bem, Deus vai abençoar ela, isso vai passar. Daqui a um tempo ela vai estar bem.
significa que ela não está bem. Se a pessoa não está bem comigo, eu também sou obrigada a não estar bem com a pessoa? Depende de mim. A escolha é nossa. Né? A escolha é todinha minha. Assim mesmo, eu tenho que orar e vigiar para quê? Para que eu não caia logo nessa tentação, nesse círculo vicioso. Alexandra, você conhece famílias que não se perdoam? Os pais ficam anos sem falar com os filhos por uma injúria boba, por uma coisa. Sim. Ontem, eu fiz uma leitura, assisti um vídeo do Rossandro Klinger, e ele falando sobre isso. Está lá no meu Facebook, eu compartilhei a palestra dele. E ele falando que as pessoas que nós amamos, elas não são descartáveis. Né? E ele dizia assim, você não tem direito de ficar com raiva de pai e mãe. Você pode não amar pai e mãe, mas você tem que respeitar. Você não tem direito de ficar estressado, magoado com eles, não. E a gente fica irritado. A gente fica irritado. É um irmão que fala um negócio pra gente, porque a pessoa nos conhece, quer saber da nossa personalidade. É um parente que quer... E a gente começa a criar ciclos de inimizade. Aí vai fazer o Natal, fica aquele climão, não fica? Aí se fulano for, eu não vou. Isso é pura guerra de ego. O que vai acontecer? O dia que eu fiz o tratamento lá no Luz na Araguaia, o que falou? Você reconcilia, Janaína, porque senão na próxima encarnação vão vir irmãozinhos, vão vir gêmeozinhos. Sabe como? Por que vem os siameses, Janaína? É isso, é para aprender a amar. Lá no Bom Tuiú de Freitas, em Cuiabá, eles têm um trabalho maravilhoso que eles atendem diversas pessoas que causaram flagelos na alma, tanto com as tentativas de suicídio, tentativas de homicídio, e tudo isso fica impregnado no meu perispírito. E algumas pessoas nasceram com algumas deficiências, e isso é muito triste. Então, o que é o ensinamento da doutrina? Vamos nos reconciliar enquanto estamos a caminho. Né? Vamos nos reconciliar agora. Então, lá no item 4 do Evangelho, Ale, fala assim, amar os inimigos é para o incrédulo um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo, vê no seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar. Daí o desejo de vingar-se. Nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Eu te perdoo, não leva isso a sério. Em certos casos, perdoar lhe parece mesmo uma fraqueza. Eu estou perdoando, gente, eu não vale nada. Se eu perdoar a maldade que essa pessoa fez por mim, eu não mereço viver, porque eu estou perdoando. Não, gente. Onde fica quantas vezes o Evangelho diz para perdoar, Lê? Hã? Quantas vezes o Evangelho diz para perdoar? 70 vezes, 7 vezes. Lá não, continua. Para o crente, sobretudo para o espírita, muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Sabe ele, pela mesma destinação da Terra, que deve esperar topar aí com homens maus e perversos, que as maldades com que defronta fazem parte das provas que lhe cumpre suportar. E o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas as vicissitudes, quer advenha dos homens, quer das coisas. Se não se queixa das provas, tampouco deve se queixar dos que lhe servem de instrumento. E aí vem aquela fala, você, Alexandra, é um instrumento na minha vida. Você é a minha irmã difícil? Você é o instrumento de eu aprender a lidar com as dificuldades. Se você é uma pessoa e geralmente Deus não coloca duas pessoas com a mesma personalidade juntas. Ele coloca um mais extrovertido junto de um tímido, que é para que haja equilíbrio. Tudo na vida, a vida busca equilíbrio. Né? Ele não coloca uma pessoa que tem um vício de uma coisa perto de uma pessoa que tem... Não, geralmente o vício de um com o vício de outro, e a gente tem que tentar se encontrar no meio. E aí tem um poema massa, não tem? Aquele das asas, que nós somos anjos de uma asa só. Né? Então, o exercício do perdão para o espírita, ele deve ser assim, contínuo. Porque eu sou um homem do mundo. Se eu não me julgar, ou se eu me julgar ofendido com os insultos daquele a quem eu me considero inferior a mim,
Se eu achar que a pessoa está me magoando, que eu tenho direito, antigamente a gente tinha até os duelos pela honra. No Evangelho segundo o Espiritismo, ainda nesse aqui, fala sobre isso. Mas tem aquela musiquinha que eu sempre gosto de cantar. Um dia, todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar. E trabalhar no quê? Nas relações pessoais. A gente nasceu para aprender a trabalhar nas relações pessoais. A tratar o ódio com amor. A tratar a indiferença com cuidado. Essa indiferença com cuidado também é tão difícil, né? Tem pessoas que são tão próximas e passam anos sem se importar com você, sem saber se você está bem, se você... Aí quando te procura é só para te pedir alguma coisa. Só porque quer alguma coisa. Então a gente acaba se tornando, poxa, eu só sirvo para isso? Mas que bom que a pessoa sabe que você é uma pessoa com quem pode contar. Então perdoa você. Eu não posso ser responsável por você, Alexandre, nem você por mim. Eu tenho que tentar me melhorar e você também, com o auto-perdão. Porque a gente tem vários tipos de inimigos. E agora a gente fala dos inimigos encarnados e dos encarnados. Porque eu acho que você tem um textinho, uma coisa para falar aí agora, não tem? Uma história para contar? Vamos Então, ilustrar com a história do Chico, né? Que a gente sempre gosta de relembrar histórias do Chico. Janaína, mas antes de eu contar a história, deixa eu só falar um negocinho aqui. Quando a gente tem esse inimigo e que a gente lê que Jesus pede para que a gente ame esse inimigo, eu falei no início para você, né, é muito difícil a gente amar no sentido de repente, eu encontrar alguém que me fez muito mal e agir com naturalidade como eu agiria com alguém que eu amo verdadeiramente. Até por conta de fluidos, né, que a gente atrai ou repele, então é muito complicado. Mas quando a gente inicia, você disse uma palavra correta, assim, a gente tem que ter a vontade, né, querer perdoar. Então, quando a gente inicia esse exercício de perdão, a gente inicia assim, não tendo ódio, procurando não ter ódio. Ódio é aquele que a gente alimenta, como aquela plantinha que todos os dias você vai e rega. Então, todo dia você relembra o que ele te fez, você conta a história de novo, né? E vai alimentando. Então, você deixa de alimentar esse ódio até que você passe a não ter mais, a não ter esse sentimento de ódio, de rancor, de desejo de vingança. Já é um início para aquele relacionamento, para aquele novo relacionamento. Porque o final desse relacionamento a gente conhece. Tem que ser o amor. Né? Nós um dia temos que amar a todos como irmãos. Então, enquanto a gente não consegue aquele, mas aí a gente vai conseguir, pelo menos, não desejar o mal. Num futuro, a gente até desejar que aconteça o bem, e até se alegrar com o bem dele, ainda que eu não consiga ainda me relacionar. Né? E devagarzinho a gente vai trabalhando isso. A doutrina nos auxilia muito, porque ela mostra esse futuro, ela mostra essa relação que vai além do túmulo. Então, a gente deve se reconciliar enquanto nós estamos aqui, enquanto nós estamos a caminho. E a gente não pode simplesmente passar vista pelo Evangelho e continuar vivendo da mesma forma. A gente tem que ler, refletir e falar, não, agora eu vou tentar, eu vou começar, pelo menos, essa mudança. Né? A história que eu quero contar do Chico é uma história da... Eu adoro história de cachorro, né? Não preciso falar que história eu vou procurar se tem cachorro, né? Vão ser as que me atraem. O Chico gostava muito de animalzinho, a gente sabe da boneca, que é a cachorra famosa dele, mas ele tinha um cachorrinho aleijado, que não se sabe se foi atropelado, se não tem problema, mas rastejava, então fazia necessidade, precisava muito, o Chico chegava muito tarde dos trabalhos dele, e tinha que lavar o quarto, colocava coberta né, e comprava coberta. E uma vizinha, penalizada, sabe, com a situação do Chico, não é que ele escolhesse como ele queria cuidar, não. Uma determinada noite envenenou a cachorrinha. E ele chegou, a cachorrinha estava agonizando, e só uma banadinha na cara e morreu. O Chico voltou e tudo. Passado um tempo, a irmã falou que a cachorrinha foi envenenada. Na verdade, ela morreu porque ela foi envenenada. E nasceu aquele sentimento de raivinha, né? De revolta. O Chico não é uma pessoa que agiria como nós agiríamos, né? A gente já ia lá na vizinha e já ia, né, para quebrar.
Mas ele ficou com aquela sombra dentro dele, que cada vez que ele tinha aquele pensamento, aquele sentimento em relação a ela, se escurecia, né? Não começou a prejudicar os trabalhos mediúnicos. E Emmanuel chamou, né, sentimento severo, e disse, olha, eu tenho que resolver isso, porque está trabalhando. E eu vou fazer o quê? Eu não consigo. Você vai dar um presente que essa vizinha quer muito. E ele descobriu que ela queria uma máquina de costura. E ele comprou, com um pequeno salário dele, uma máquina de costura parcelada muitas vezes e foi entregar para a vizinha como uma forma de retribuir aquele mal que ela tinha feito para ele, né? E quando ela abriu a porta e viu ele na porta com o presente, e viu a máquina, ela abraçou fortemente e a vibração dela foi tão positiva que visivelmente a nuvem negra se desmanchou. Aquele sentimento que ele estava tendo também, o amor dela, a gratidão dela, fez com que ele se sentisse aliviado. E assim que ele resolveu o problema. Bom, quem somos nós, né? Mas a gente se baseia em belas histórias, porque a gente está talvez muito longe disso, né? De agir assim. Mas é uma coisa para a gente, uma história para a gente refletir. E quando alguém fizer alguma coisa para a gente pensar, assim como a gente faz às vezes, né? Como é que Jesus faria, como é que ele agiria? Vamos pegar Chico, que está aqui pertinho, né? Como é que Chico faria? Como é que ele reagiria a isso? E está aí um exemplo lindíssimo, né? De perdão e de boa vontade nesse perdão, né? De boa vontade. É isso. E esse exemplo aí ainda, eu acho ele tão lindo que existe o pensamento de você perdoar as pessoas que te fizeram algum mal. Porque senão você cria uma ligação e essa ligação vai sendo alimentada. Uma ligação de ódio, uma ligação de rancor, de mágoa. Se a pessoa te fez alguma coisa e você não consegue vibrar amor para a pessoa. Então, qual que é a dica que a gente pode deixar? Quando eu também fiz outro tratamento, ainda lá nos cursos, na verdade, foram cursos. Uma amiga minha falou assim, olha, quando a gente trabalhou isso aí lá no curso de família, ela pegou e falou, eu consigo trabalhar com colorimetria. Eu falei, como assim? O que é colorimetria? Falou, Janaína, todo dia, quando a gente vai fazer a prece à noite, a gente mentaliza primeiro para os meus pais, para os meus filhos, para os meus, né? Então, eu vou mentalizar também para essa pessoa que a gente tem uma dívida um com o outro, a gente tem uma questão para ser resolvida, e eu vou mentalizar que ele seja envolvido naquele cobertorzinho de amor, naquele cobertorzinho azul. Imagina azul, eu fazia uma cor por dia, essa pessoa disse. Eu embrulhava, era como se eu estivesse pegando uma cobertinha e colocando sobre essa pessoa. Deus te abençoe, que você tenha calma no seu coração. Ela não pedia nem para as duas se desligarem, não. Ela só pedia para que a pessoa fosse abençoada. Pouco a pouco, ela começou a perceber que daí a cor do cobertorzinho dela mudava. Primeiro era só cobertorzinho branco, de paz, de perdão, de paz, o azulzinho. Daqui a pouco ela já começou, no coração dela, a sentir carinho por essa pessoa. A pessoa fez o que fez comigo, a gente teve esse problema, mas cada um está num ponto diferente da evolução, está passando por coisas pessoais diferentes. Então, quem sou eu para julgar o outro? Ao contrário, eu devia procurar ajudar. Então, como que eu posso ajudar? Não, olha, se você conseguir sentir empatia pelo próximo, já é um benefício muito grande. E aí começou a embrulhar um cobertorzinho rosinha, com aquele carinho, com aquela alegria, com aqueles sentimentos bons. Né? Eu não preciso ir lá e abraçar a pessoa, Alexandre. A pessoa não precisa nem ficar sabendo. Não! O importante é que eu deseje. Mas aí eu sei que nosso tempo é curtinho, porque pela regra falta 1 minuto. Mas eu preciso ainda ter um tema que a gente tem que falar. Tem que ter um desconto, né? Porque fala muito. Então, quem tiver paciência, fica com a gente mais um pouquinho. Porque a gente tem um detalhe, mas Janaína, ele morreu brigado. A pessoa faleceu. Ou eu nem sei quem é, desde que eu tenho sonhos, a pessoa parece que eu sinto uma perturbação mental, eu entro na minha casa, tem uma energia pesada, tem algum irmãozinho desencarnado me perturbando. Tem uma alma, um espírito ruim me perturbando. Vale a mesma regra.
Significa, às vezes, que a pessoa desencarnou. Vocês não, por isso que a gente fala, é muito mais fácil eu mentalizar uma prece para Alexandra, porque eu sei, eu consigo visualizar até o corpinho dela, o andado, eu sei até a sua fisionomia. Né? Eu vou colocar de uma pessoa aqui, do meu pai, do divino, que acabou de entrar ali agora. Se eu começar a pensar numa prece para ele, eu vou lembrar até do timbre da voz do divino. Eu vou me lembrar das características físicas dele, da Francisca. Eu consigo imaginar que hoje à noite, então, vou cobri-los com um cobertorzinho de paz e de amor. Beleza. Mas e se a pessoa desencarnou? A mesma coisa. Vou fazer a prece para ela, onde quer que ela seja bem assistida pelos seus anjos de guarda, pela espiritualidade amiga, que ela receba todo o tratamento para se recuperar, sabe? Então, assim, não custa nada eu fazer a prece. E muita gente tem a diferença é porque minha casa está com problema, eu estou sentindo espírito ruim aqui. Não, eu vou expulsar. Não. Eu vou amar essa pessoa. Eu vou entregar ele para a mãe Zeferina. Mãe Zeferina, está aqui um irmãozinho que está carente, que está precisando de atenção, de luz. Alguma coisa eu fiz. Meu irmão, receba meu amor, receba a minha luz, e eu vou mostrar para essa pessoa, e aí é mais difícil de enganar. Porque eu engano você, Alexandra, aqui. Eu olho na sua cara e tenho uma aparente sensação, nossa, Janaína, hoje, né? É uma pessoa do bem agora. Mas você não sabe o que eu faço no escondido, o que a minha cabeça deseja, o que a minha língua maledicente faz. Eu posso até te passar uma aparente propensão de melhoria. Para o desencarnado, não. Ele vai se ligando a mim pelas minhas atitudes. Olha, ela não mudou nada, continua a mesma. Eu estou vendo que ela continua agindo assim, assado. E na doutrina espírita, o bom de a gente estar todo dia estudando, estar todo dia lendo, é que tem casos e mais casos que mostram, principalmente, essa ligação energética entre os vivos e as pessoas que estão em outro plano, ela se desfaz simplesmente pelo exemplo, pela nossa atitude, pela nossa conduta. Não pela maquiagem que eu uso, mas pelo ser que eu me torno a cada dia. Esse perdão tem que ser verdadeiro. Tem um caso, se me permite estourar um pouquinho o tempo, que contava que a pessoa fez uma maldade com ele e o levou à morte. Ok. Quis a vida que esse moço que ficou vivo assumisse a sua família, se casasse com a sua esposa. Mas o motivo dele de querer, não, mas ele foi observando que a pessoa assumiu a família dele com tanto amor, com tanto carinho, que a pessoa foi pai para a filha dele, que a pessoa tratava, não deixava nada faltar quando a filha dele ficava doentinha, a pessoa cuidava e que foi responsável por levar sua filha para o bom caminho, substituindo a imagem de pai que ele teria que ter encarnado. Porque o medo de nós pais de morrermos não é nenhum outro, senão de como vão ficar os nossos filhos. Será que o meu filho vai ficar desamparado? E somente com ele observando como a pessoa se conduzia com o filho, o desencarnado foi capaz de perdoar aquele encarnado. Porque falou, se a pessoa trata tão bem, cuida tão bem da minha família, da minha filha, essa pessoa não tem como ser uma pessoa ruim. E aí foi que a pessoa conseguiu se desvincular e seguiu a sua vida no plano espiritual. Então eu acho que esse capítulo dos inimigos, amai os vossos inimigos, ele fala muito sobre amar, mas principalmente a mim mesmo. Porque se eu me amo, eu quero ser uma pessoa melhor. Eu tenho que ser melhor hoje do que eu fui há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Porque uma mudança também ela não acontece no estalar de dedos. Ela leva reflexão, ela leva tempo, sofrimento e suor. Muitas lágrimas no meio do caminho, né, Alexandre? É isso aí. A mudança ela não é cômoda, né? Ela não é fácil. Ela, como você disse no começo, não vai ficar pedra sobre pedra. É como se a gente tivesse que se desmontar mesmo para recomeçar, né? Às vezes a gente chega realmente no fundo do poço da nossa vaidade, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, para falar, não, peraí, eu preciso melhorar, eu preciso
trabalhando foi em mim, né? E trabalhando algumas qualidades que eu não tenho, e deixando alguns defeitos de lado. Não é fácil, não. Então, a gente fica aqui só deixando essa reflexão, mas eu quero dizer ainda mais, se você quer conversar com ela, se você está sentindo essa necessidade, essa falta que a casa física faz, que todos nós estamos sentindo, e você precisa conversar, esse nosso canal aqui é fantástico, via Instagram, também a gente tem nossa página no Facebook, mas de repente você fala, não, eu quero falar uma coisa bem privada. Pode chamar no nosso Instagram, chama num direct, que a sua mensagem vai para o Zé Rosa, o nosso presidente, vai para os irmãos que estão trabalhando na triagem, na prece. Nós estamos tendo vibrações na casa todos os dias, às 18 horas. A gente tem muitas pessoas que estão lá. Então, se você precisa de oração, você está aí, olha, eu estou passando por um processo, eu quero aprender a perdoar, eu preciso melhorar minha energia, minha vibração. Deixa seu nome, vai no direct, deixa uma mensagem lá, que ela vai ser encaminhada, se você quiser, não, eu preciso falar com alguém. Deixa seu telefone, seu WhatsApp, que a gente vai dar um jeitinho de conversar. Nós estamos aqui para tentar melhorarmos a nós e para tentarmos ajudar a quem for estiver passando por dificuldade igual a gente. Porque a gente só melhora quando a gente participa da vida do outro, quando a gente convive com o outro, quando a gente ajuda o outro, a gente acaba nos ajudando. Tá bom? Ale, foi lindo passar essa noite com você. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua presteza. A gente pede a você que a espiritualidade amiga esteja fluidificando essas águas na sua casa, que Deus esteja com você no seu lar, te acompanhando onde quer que você esteja. Sempre que você for sair, lembra de pedir para o seu anjo de guarda estar junto com você, que as suas falas, as suas palavras, as suas decisões sejam todas acompanhadas com sentimento de amor e de caridade. Que Deus abençoe você, abençoe seu lar, e seja com você onde quer que você esteja. Tá bom? Que assim seja. Boa noite. Boa noite.